Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos prosseguir hoje com o nosso estudo do Evangelho de João. Estamos no capítulo 15 e vamos retomar a partir do verso 22. Antes de prosseguirmos com a nossa leitura, queria lembrar a você que o nosso canal aqui tem todo um material para o seu estudo, para que você possa absorver conteúdo da Palavra de Deus. Temos o Evangelho de Mateus já todo trabalhado, começo ao fim. Evangelho de João até aqui, temos os vídeos Pergunte ao Carlos, onde eu respondo suas perguntas sobre a Bíblia, sobre a fé cristã. E a perspectiva nossa aqui do nosso estudo, pelo menos a nossa tentativa, né, é buscar uma compreensão o mais perto possível da compreensão original das Escrituras. Então, nós abrimos a Bíblia, eu e você, nós vamos ler o texto sagrado e nós vamos buscar entender como que o leitor original compreendia isso. Então eu vou lhe ajudar a entender o contexto da época, a cultura, algumas coisas que são típicas dos idiomas antigos que eram falados nesse período da escrita, alguma coisa da política daquele momento, para que a gente esteja o máximo possível imerso na cena que está acontecendo, para que com isso a gente consiga capturar o máximo possível do conteúdo original das Escrituras. Essa é a ideia de estudarmos a Bíblia aqui juntos, para juntos termos essa caminhada. Então, vamos falar em contexto. Jesus Cristo estava, logo após a Santa Ceia, ele estava com seus discípulos. Não sabemos ao certo se estava já no Getsemane ou a caminho, né? Mas Jesus Cristo estava aqui conversando com seus discípulos e explicando para eles algumas coisas sobre a vida de fé, sobre a obediência, sobre o amor, sobre o novo mandamento. E ele está falando aqui sobre a relação agora nossa, a relação dos discípulos com o mundo, com a existência de outras pessoas e a existência do sistema perverso chamado mundo. Então o Senhor aqui está falando, né, que muita gente vai nos tratar mal por causa de Jesus Cristo, porque nós buscamos refletir quem Ele é e como essas pessoas não conhecem o Pai, não obedecem, não gostam de Jesus, não gostam de quem parece com Jesus. E ele falou aqui, verso 22. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Eles quem? Aqueles que rejeitam os discípulos de Jesus. Por que eles não têm desculpa? Porque a palavra de Deus está no mundo. Tanto eu falo a palavra de Deus, a própria Bíblia, quanto as pessoas que estão com Jesus Cristo dentro de si. Vamos lembrar, né, lá no comecinho de João capítulo 1, né, no princípio era a palavra de Deus. A palavra de Deus estava com Deus e ela era Deus. E tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, né? E ele veio e virou gente e habitou entre nós. E hoje ele habita em nós, os que somos seus discípulos. Então, não há desculpa. Não há desculpa para alguém ter uma atitude de repulsa a Jesus Cristo. Por quê? Porque o conteúdo que é ele já está aí. Então as pessoas podem optar, têm a condição de optar pelo caminho correto, pelo caminho de Cristo. Então, se não querem optar, não tem desculpa. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai. Forte isso, né? Odiar a Jesus, odiar a Deus. Assim como amar a Deus, amar a Jesus, se traduz em ações concretas, o ódio também. Não é simplesmente aquela pessoa que tem um coração lá que é um poço de malignidade, cheio de sentimento de ódio, que odeia Deus. É aquela pessoa que tem práticas de desamor ao próximo, práticas de destruição do próximo, práticas de agressão ao próximo. Essa pessoa está, com suas ações, exercendo um ódio a Deus. Segue Jesus. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas eles agora as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Então Jesus veio ao mundo, realizou obras, e quando ele fala obras, não reduza isso a milagres. Tá? Milagres é uma pequena porção. As obras dele envolvem o ensino dele, envolvem práticas de vida, também envolvem milagres. E ele falou, as pessoas viram isso e odiaram a mim e ao meu Pai. E nós vimos ao longo do Evangelho Jesus curando. Por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, tem uma passagem em que Jesus cura uma pessoa dentro da sinagoga,
no dia do Shabat, no sábado. Então pense só, uma cura para um necessitado, por uma ação divina, dentro do local de oração, no dia mais especial para a oração. Qual é a reação dos líderes? Ódio. Ódio a Jesus. Eles não celebram essa alegria, eles têm ódio, porque ele está colocando o sistema deles em xeque. Eles têm todo um sistema organizado onde eles são os tais. E para eles a presença de Jesus é ruim. É como se houve alguém no passado, um sábio, que já tendo vivido alguns anos depois da Reforma Protestante, ele escreveu que se Jesus voltasse naquele momento que ele estava vivendo, ele ia promover então uma reforma da Igreja Reformada. Por quê? Porque novamente as pessoas voltaram para práticas ruins. Se Jesus voltar agora, certamente, e a Bíblia diz isso, muitos dos que estão dentro de igrejas chamando ele de Senhor, Senhor, ele vai dizer, eu não conheço vocês. Vocês que praticam a maldade. É a prática que conta. A prática é o dia a dia, é o que nós fazemos. Eu vou repetir, não é aderir a um movimento religioso, aderir a um rito, aderir a objetos, a trajes, a figuras. Isso não faz um cristão. O que faz um cristão é imitar a Cristo. São as obras, é dar frutos, é seguir o ensino de Cristo. É isso que faz um cristão. E muita gente no meio cristão tem dificuldade em lidar com isso e até mesmo ódio por quem realmente segue esse caminho. Por quê? Porque estão ligados ao formalismo, à aparência, ao poder, amam mais as coisas do que as pessoas. Então esse ensino aqui, ele se reflete também dentro da Igreja do Senhor Jesus. E a gente tem que estar com os olhos abertos para isso, para não fazer parte do lado errado dessa conversa. Mas isso aconteceu, o quê? O ódio a Jesus e ao Pai, mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Existe um trecho das Escrituras, no Antigo Testamento, que fala isso. Né? Odiaram-me sem razão. E é isso, as pessoas estão odiando a Cristo ainda hoje sem razão. É curioso que nos dias que nós vivemos, não existe uma figura que tenha sido tão zombada por meio de histórias, camisetas, cartoons, filmes, encenações, piadas. Ninguém é tão atacado quanto Jesus Cristo. E por quê? Que mal que ele fez? Que mal que ele fez para ser tão mal retratado por tantas pessoas? Nenhum. Como ele disse aqui, odiaram-me sem razão, odiaram-me sem motivo. Agora ele vai retomar o tema lá do capítulo 15, capítulo anterior, nós estamos no capítulo 14, verso 15, onde ele estava falando sobre o Espírito Santo. Então ele falou, quando vier o conselheiro, o Paráclitos, que eu enviaria a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então vejam que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso Conselheiro, vem da parte do Pai, e ele testemunha a respeito de Cristo. Como? Nos nossos corações. É isso que ele faz. Ele, nos nossos corações, ele nos aponta para Jesus Cristo. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Esses apóstolos, esses 11 que estavam aqui, Judas já não estava mais, eles foram as primeiras testemunhas de Jesus Cristo, porque estavam com ele desde o princípio. Depois deles se juntaram outros também. O primeiro grupo de discípulos após a ressurreição de Cristo é o grupo que estava ali quando Cristo ressuscitou, são mais ou menos 500. E na primeira pregação, depois da vinda do Espírito Santo, depois da vinda do Conselheiro, do Consolador, do Paráclito, já se juntam mais 3.000 a eles. Então o grupo aí vai crescendo e esses se tornam testemunhas. Testemunha é alguém que conta sobre fatos que presenciou. Testemunha é alguém que conta sobre o que viveu. Presenciar alguma coisa é viver aquela alguma coisa. Então, ser testemunha não é apontar o dedo para o outro, não é recitar versículo, não é frequentar um lugar. Ser testemunha é relatar aquilo que vive com Cristo. Isso é que é o testemunho. Eu estou tantas vezes voltando e batendo nessa mesma tecla, porque eu
considero que hoje, no tempo que nós vivemos, é um perigo em que tá rondando as pessoas, cair nesse erro da religião meramente formalista e achar que uma experiência de conversão a Cristo é aderir a um grupo religioso, né? É fazer uma carteirinha, pagar uma mensalidade, usar um título, e isso faz da pessoa um cristão. Eu tenho visto tanto isso a ponto de me preocupar e estar aqui expressando para você essa preocupação, para que você não siga esse caminho, ou se está seguindo, mude desse caminho e realmente experimente uma mudança de direção, uma conversão, né? Para que passe a viver isso com Cristo. Apenas retomando, Jesus Cristo falou aqui no verso 26, né, quando vier o conselheiro, o Paráclitos, Paráclito é em grego, tá? Eu estou usando essa palavra no idioma original, e muita gente pega assim um versículo solto, né? Pinça um versículo da Bíblia para desse versículo fazer uma doutrina. Já citei no capítulo 14, há cristãos que consideram que o Paráclito, aqui o conselheiro, não é o Espírito Santo. É outro, ou outra pessoa, ou um outro movimento, que veio muito mais tardiamente. Porque pegaram um versículo solto. Agora, se leem o texto todo o discurso de Cristo, toda a conversa dele, vão ler, por exemplo, no verso 26 do capítulo 14, mas o conselheiro, o Paráclitos, o Espírito Santo que o Pai enviará, ensinará a vocês todas as coisas. Ou seja, não dá para fazer doutrina pensando o versículo da Bíblia, né? A gente tem que buscar ler um texto como um todo, buscar analisar todo um livro da Bíblia, todo um discurso, todo um contexto, para daí sim conseguir extrair as verdades e as práticas. Pegar um versículo solto, a gente consegue desculpa para um monte de coisa, né? E até porque a Bíblia não está mais no original, traduzida para o português, tem algumas imprecisões quando a gente pega um versículo solto, mas quando lê o todo isso já se corrige. Então, sempre tem essa prática. Rejeite doutrinas e visões baseadas em um versículo solto, pinçado, sem contexto. Pegar uma palavra de Jesus Cristo solta e interpretar de uma maneira que não está de acordo com o caráter de Jesus Cristo, não dá certo, né? A gente, para interpretar uma frase de Cristo, a gente tem que conhecer o caráter dele. E a gente conhece o caráter dele não é por uma frase. É lendo todo o Evangelho, é estudando a Bíblia, para daí então a gente poder alcançar esse conteúdo. Com isso nós encerramos o capítulo 15. O discurso aqui não se encerra, nem se interrompe. Jesus segue, né, no 16 ele segue falando as mesmas palavras, e aí ele vai em frente, vai prosseguindo, né? E aí a gente tem muita coisa pela frente que é no mesmo conteúdo, no mesmo contexto. No entanto, tem divisão em capítulo e versículo. Então, quando eu for retomar no capítulo 16, eu vou retomar lendo um pouquinho do 15 para que você entenda que, novamente, nós temos uma continuidade do texto. É Jesus falando a mesma temática, ou avançando em temáticas no mesmo momento com o mesmo grupo. Já que você veio até aqui, está gostando do conteúdo, deixe o seu joinha, se inscreva, ative o sininho para receber notificação quando chegar vídeo, compartilhe esse material com outras pessoas, comente sua experiência também aqui embaixo, será um prazer também, se forem perguntas, responder suas perguntas, e muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima!